Esse vídeo aqui é uma pergunta para quem não se identifica como libertário ou como anarcocapitalista e um pedido para os libertários e anarcocapitalistas. A pergunta é, se você que assiste esse canal regularmente, ou só caiu aqui de paraquedas, não sei, aí se você caiu aqui de paraquedas, imposto é roubo, seja bem-vindo a Ideias Radicais, por que não? Por que você olha para libertarianismo, eu estou ensinando aqui, eu estou falando sobre isso, e aí você fala, eu acho legal, mas não. Por que eu não gosto dessa palavra, mas é a palavra mais jargão, assim, que as pessoas entendem, resistência. Eu quero entender porque, assim, uma vez que você tá do meu lado, você tá do lado libertário da força, não que seja o meu lado, mas enfim, mas você tá desse lado, que esse aqui é o lado genérico do libertarianismo. Eu não sei se você sabia, mas isso é um fato científico. Uma vez que você tá desse lado, é difícil você ver o outro. É sempre difícil isso com qualquer ideologia, na verdade. Você entender o outro lado. Eu sempre tento fazer esses exercícios de empatia, é uma das heranças que eu tenho do meu abandonado curso de psicologia. Eu sempre tento fazer esse exercício de empatia. Vem cá, não, pera. Antes da pessoa ter feito esse argumento, que eu já sei a resposta, por que ela fez esse argumento? O que ela tá pensando? Qual é a lógica por trás da mente dessa pessoa? Eu tento entender isso. E às vezes é difícil. Então eu tô perguntando sinceramente a vocês que assistem esse canal ou estão caindo de paraquedas aqui, por que vocês não gostam de libertarianismo, ou rejeitam, ou acham alguma coisa? E eu vejo que tem dois campos. Tem o campo que tem um argumento muito bom, que eu preciso responder, que é um argumento, assim, complexo. Por exemplo, sei lá, o libertarianismo não fala da moral que você tem quais são os objetivos que você tem que ter na sua vida. E daí eu tenho que explicar, não, porque o libertarianismo não é uma filosofia desse campo. Ele não está dizendo que esse campo não existe. É só que esse é um campo fora do libertarianismo. A gente fala de uma filosofia política, onde você vai ter uma sociedade livre, e nessa sociedade livre é a única possível, onde você tem de fato uma sociedade humana, onde você pode perseguir esses objetivos. Agora, que filosofia vai delimitar isso é outra. Eu não estou dizendo que eles existem ou não, ou quais eles devem ser. Eu tô dizendo da base da sociedade, você tá falando uma coisa aqui. Pensa a pirâmide de Maslow, ok? Eu tô falando daqui, você tá falando daqui. E a gente tá em espaços diferentes, você tem que explicar isso. Eu entendo. Então, eu quero saber essas dúvidas, para eu poder responder elas. Porque às vezes é difícil saber essas dúvidas. E tem um outro campo de dúvidas, que é assim, libertarianismo é só de ateu. Não. Sabe, às vezes eu vejo uns argumentos assim, em que eu olho e falo, primeiro, não. Segundo, da onde diabo essa pessoa tirou isso? Porque eu quero entender, vai que ela fala, não, é porque tal vídeo teu deu a entender, ou esses caras falam isso, ou eu li que, ou estão falando isso, e eu quero saber. Porque eu preciso saber isso. Eu preciso saber o que está sendo falado, inclusive, de errado sobre libertarianismo, para saber que existe, ter um vídeo resposta, e saber de onde vem. De onde talvez venha uma concepção errada, às vezes de uma interpretação, às vezes de uma tradução. Acontece? Eu quero saber isso. Eu acho importante a gente ouvir isso, porque assim, libertários têm um problema, que assim, a gente é muito lógico. Qual que é o argumento justnaturalista libertário? Eu já vim com um palavrão, justnaturalista. É uma bosta, assim. Qual que é o argumento? Seguinte, seres humanos têm direitos naturais e o Estado é imoral porque ele fere esses direitos naturais, então ele não deveria existir. Isso é racionalismo puro. Ok? Ética argumentativa do Hoppe, você existe, você argumenta, isso presume liberdade, liberdade existe, você não pode ferir isso, porque argumentar contra isso é impossível, acabou. Agora, se todo mundo fosse um racionalista puro, frio, o Estado não existiria mais. Então, claramente, a gente tem um outro problema rodando, certo? Nem todo mundo pensa racionalmente o tempo todo. Acontece. Acontece, é verdade. E tem muitas pessoas que estão do lado socialista por argumentos fortemente emocionais. E eu quero entender isso. Agora é difícil. É difícil, às vezes, quando você está num lado extremamente racional, técnico, você se colocar num outro lugar. Então eu quero ouvir isso. Eu percebo que eu preciso ouvir isso, porque às vezes eu vejo uns argumentos nos comentários que eu fico meio... Hã? E eu percebo que tem muita gente que parece que... Isso assim você vê, quem já leu Hayek, sabe o que é isso? O Hayek, ele escrevendo, ele tá chegando assim, ele tá falando de economia, de ordem espontânea, aí ele chega na porta do anarcocapitalismo e fala... e vai embora. E você fica pensando, por que você fez
isso, cara? Conclusão lógica aqui no teu livro era anarcocapitalismo, você foi pra lá, cara. Tá pirando, velho? E eu vejo muita gente fazendo isso. O cara dá toda uma lógica estritamente libertária e fala, mas eu não sou libertário. E daí você fica ali olhando... Cara, o que aconteceu aqui? Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu quero entender isso. E segundo, pedido aos libertários, aos anarcocapitalistas, ouçam essas pessoas. E eu entendo. Porque eu já cometi esse erro e eu olho pra trás em alguns vídeos que eu fiz e eu fico pensando, puta merda, Rafael, olha o que você fez, cara. Devia ter feito isso, cara. Você mais atrapalhou do que ajudou, cara. Por que tira esse vídeo? E às vezes eu tenho vontade de tirar uns vídeos, mas... Sei lá, eu tenho meio... Eu acho que esse negócio de, não, eu vou apagar o passado... Sei lá, enfim. Enfim. A gente tem que ouvir essas pessoas, porque... Quando você saca o que o Estado é, quando você saca assim como bancos centrais funcionam, quando você saca o golpe, você fica puto, você fica frustrado, você se sente enganado. E eu vou fazer um paralelo assim de quando eu trabalhava como mágico profissional. Uma vez que você sabe um truque, você fica pensando, cara, sério, na moral, sério que você caiu nisso? Serinho. Ou você ouve alguém te falar um truque e você pensa, cara, você tá de zoeira comigo que isso funciona. Ou pior, você lê um truque, você lê um livro assim, eu tenho vários livros de mágica aqui, e você lê a descrição e o cara fala, cara, esse é um dos melhores truques do meu arsenal inteiro. Você fala, velho, mas na moral, parece muito ruim esse truque, cara, parece muito chato. E você faz e é divertido, e você não consegue entender. É verdade, isso acontece. Então assim, libertários, anarcocapitalistas, tem pessoas que não são libertárias, tem pessoas que não entendem o ponto nisso, tem pessoas que não sabem isso. Xingar os caras de estatista não vai funcionar. Sei lá, assim, é difícil você prever a interação humana, mas eu tô com essa sensação, sabe? Atacar essas pessoas, xingar essas pessoas, separar, criar um nós versus eles, não funciona. E eu sei, eu sou culpado disso, eu já fiz no passado, tô tentando me controlar mais ultimamente. É uma evolução, ok? É importante de vez em quando você falar, eu tô errado, e eu tava errado em fazer isso. Eu devia ter feito isso e me arrependo. A gente precisa ouvir essas pessoas, porque se você cria um conflito, na hora que você ataca, você coloca o cara como inimigo seu e você se coloca como inimigo dele. Aí fudeu, como é que você vai puxar ele pro teu lado? É difícil, cara. Muitas pessoas defendem o Estado, muitas pessoas defendem o governo. Claro, todo mundo passou pelo sistema educacional, que é um sistema desenhado para ser um sistema de doutrinação. Surpreende que a enorme maioria das pessoas sai desse sistema incapaz de pensar criticamente e doutrinada? Não. Tenha paciência. É difícil, eu sei. Tem uns vídeos que às vezes eu preciso me acalmar mesmo. Tem umas coisas que assim, eu vejo e falo, cara, eu vou não pensar nisso por uns 2 dias. E daí eu vou responder, porque se eu responder agora vai dar merda. Acontece. A gente precisa ouvir essas pessoas e a gente precisa entender assim, a brutal enorme maioria das pessoas que defende o Estado, de maneira geral, não faz a menor ideia do que está defendendo. Sabe, a gente já leu um monte de escola austríaca, e eu sei que isso soa até um pouco pedante e superior, assim, elitismo. Mas desculpa. Mas assim, a gente já leu, libertários já leram um monte, e alguns não, mas enfim. Vários libertários já leram sobre a história da Constituição americana, sobre a história das ferrovias americanas, sobre a história da economia, sobre como o Banco Central foi criado, sobre moral, jurisnaturalismo, deontologia. E assim, a enorme maioria das pessoas nunca leu isso e tá pouco se fudendo, porque elas não acham isso interessante. Então você primeiro precisa fazer isso parecer interessante, que é um dos meus desafios aqui, e depois explicar isso, depois a pessoa tem que entender e demora. Se só chegar assim e derrubar um argumento, ó, o Estado é imoral, funcionasse, eu já tava desempregado porque esse canal aqui já ia ter convertido todo mundo e eu ia ter... Sabe, já ia ter acabado. Não é o caso. A gente precisa ouvir mais, ter mais calma com as pessoas e entender que não é bem do lado agressivo da coisa que funciona. Entender que, ok, ela tá falando alguma coisa, ela acredita nisso, ela tá errada, mas ouve, entende. Eu gosto da analogia que o Walter Block usou
numa palestra recentemente, que ele estava falando sobre a relação dele com o Murray Rothbard, em comparação com a relação dele com a Ayn Rand, porque sim, ele conheceu os dois. Ele falava, a Ayn Rand era karatê. Você falava uma coisa errada, ela te batia. Você questionava ela, era porrada. Ele falava assim, se você perguntasse pra ela, olha, você falou uma coisa aqui na página 50, e na página 150 tá meio diferente, ela falava pra você, seriamente, sai da sala. Não era brincadeira, era saia. Isso era em Rand. Ele falou, o Rothbard era judô. Ele deixava você vir e pluf, e usava a sua força. Ele ouvia primeiro, parava, computava e respondia algo então que fazia sentido. Por que você... Ah, tá, não, então vamos ser mais judô e menos karatê. Talvez. Não sei. Dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.